Certo, certo, nós estamos aqui de novo. Vamos lá. Terceiro vídeo da aula. Vamos falar a respeito do produto escalar. Perfeito? Produto escalar, por definição, tá? Ele é uma operação que envolve dois vetores, perfeito? E o resultado desta operação será um número, tá? Um escalar. Por isso é chamado de produto escalar. Volto a repetir, não confundir produto de um vetor por um escalar. Aqui nós chamamos de produto escalar e lá produto de um vetor por um escalar. Ok, pessoal? São coisas bem diferentes, bastante distintas, que devem ser levadas em consideração. Seguindo então, beta aqui seria o escalar e os vetores envolvidos aqui nesta operação do produto escalar é u e v, representado por uma bolinha grande no meio aqui entre os dois vetores, conforme eu vou citar a simbologia aqui, perfeito? Dito isso, então, nós temos nossos vetores u e v com suas respectivas componentes, e o produto escalar é, por definição, simplesmente o quê? A componente ux com a vx multiplicada, mais a componente uy, vy multiplicadas, mais as componentes uz, vz multiplicadas. Tá? É isso, basicamente, o produto escalar. Tá? É uma conta, né? É uma operação muito simples. Vocês podem perceber aqui, né? Não há nenhuma componente, então isso aqui transformará-se-á num número. Uma outra maneira de calcular o produto escalar, pessoal, é o seguinte. Se vocês souberem o módulo dos dois vetores e o ângulo, vocês também podem calcular o produto escalar através desta seguinte equação aqui, ó, né? Módulo de u vezes o módulo de v, cosseno do menor ângulo formado entre os dois vetores. Aqui tem um outro ângulo, obviamente, não é esse o grandão, é o menor. Perfeito? Então fica módulo de u, módulo de v, cosseno de θ. Perfeito? Continuando aqui, então, vale lembrar o seguinte. Cosseno do ângulo de 90 graus vale zero. Perfeito? Os vetores da base canônica são I, J e K. 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, respectivamente. Conforme está escrito aqui, né, nessa ilustração aqui nesse slide. Dito isto, então significa o seguinte. Já sabemos que esses vetores, eles são unitários, por isso que eles possuem um chapeuzinho em cima. Tá? E que eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Isto significa que I escalar I vale 1. Afinal de contas, é o módulo de I vezes o módulo de I vezes o cosseno do ângulo do próprio I, que vale 0. Cosseno de 0 vale 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Qualquer outro que não seja diferente, aqui, que seja diferente, melhor dizendo, vai dar 0. Então, JJ vale 1, KK vale 1. Os demais aqui, ó, né? K escalar I, K escalar J, J escalar K, I escalar K, serão zeros, todos, sem exceção. Vetores paralelos e o ângulo, para vetores paralelos, o ângulo vale 0 ou 180 graus, né? Vai depender da orientação, né? Ou sentido. Sabes que orientações opostas, sentidos opostos, o ângulo vale 180, orientação igual, né? No mesmo sentido, o ângulo vale 0. Logo, o cosseno de 0 vale 1 e o cosseno de 180 vale menos 1. Então, aqui nós temos né, lembrando só, porque forma 90 graus, né? Lembrando que o vetor de base IJK aqui no cantinho. Dando prosseguimento, então, isso significa o seguinte. Se você operar os vetores de base canônica sobre um vetor qualquer, por exemplo, vetor U escalar I ou I escalar vetor U, dá na mesma, tá? Depois a gente vai ver pelas propriedades. Você vai obter, no final, aqui o quê? O módulo de U, cosseno de θ. Pum, bateu aqui. Este valor é o ux. Certo, pessoal? E isso é muito simples de ver, por exemplo, o seguinte. Sabendo que U é ux, uy, uz, ou ux escalar I mais uy escalar j mais uz escalar k, quando você procede à operação escalar com um dos vetores I, J, K, por exemplo, neste caso, o vetor I, vai acontecer o quê? Vai ficar ux I escalar I mais uy j escalar I mais uz k escalar I. Nós sabemos que o produto escalar dos vetores da base canônica, quando não são com eles mesmos, vale 0 por eles estarem perpendiculares entre si, formar um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Então, isso aqui vale 0, esse aqui também vale 0, sobrando somente o ux, porque isso aqui vale 1. Conclusão, o produto escalar fornece o valor da projeção
de um vetor sobre o outro. Neste caso, eu fiz a projeção de um vetor sobre um vetor da base canônica, mas poderia ser um vetor genérico, tá? Poderia ser o escalar V aqui, tá? E isto também seria verdadeiro, tá? Só uma coisa aqui que está errado, esse alfa, aqui não é alfa, aqui é teta, tá? Para estar em coerência com esta expressão, a imagem aqui, esse alfa tem que ser teta. Tá? Eu vou corrigir depois do slide isso aí, só tenho que lembrar. Dando continuidade aqui, então, voltando às propriedades do produto escalar, nós temos aí 4 propriedades básicas a serem lembradas. Tá? O escalar U sempre será maior que zero. Né? Cosseno de U escalar U vale 1, afinal de contas o ângulo é zero, do vetor U com o vetor próprio com ele mesmo, não é mesmo? E aí você vai ter o módulo vezes o módulo. Então esse valor tem que ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Porque o U pode ser o vetor nulo. Se o U for vetor nulo, então obviamente que zero escalar zero será zero. Segunda propriedade, propriedade 2, comutatividade. U escalar V deve de ser igual a V escalar U. Isso é também óbvio. Né? Também temos na propriedade 3 aqui a distributividade, né? A propriedade distributiva. Se temos dois vetores se somando e o resultado disso está sendo operado escalarmente com outro vetor, então você pode pegar esse vetor e somar escalarmente, né, aqui os outros vetores antes disto. Né? Então você joga para cá, escalar esse mais escalar este, que é o que está escrito aqui. E por final, se você tem um escalar multiplicando um produto escalar, você pode jogar escalar vezes o U, escalar V, que vai ser igual ao resultado, como também U escalar vezes o V, que é o que está escrito aqui, beleza? Escalar, 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 ficou bem enrolado, né? Mas é isso. Por hora, né, temos bastante informações aí, tá? E vamos agora para os exemplos. Vamos pegar um exemplo aqui, eu já fiz um exemplo um pouco diferente dos anteriores, eu peguei e representei o vetor V na base canônica, como vocês podem ver aqui, né? Pode ter exercícios contendo assim ao invés desse formato, tá? Vai depender da literatura e também vai depender da vontade do autor. Digo de passagem que essas duas notações são bastante importantes. Essa aqui será utilizada bastante em mecânica geral. Essa aqui, como eu sou professor de mecânica dos fluidos, é a mais utilizada, então eu digo isso para vocês, tá? Então é bom que vocês tenham conhecimento das duas, é muito importante. Tá? Mas no final fica a mesma coisa. Então nós temos aqui, né, tanto que eu coloquei já aqui embaixo, lembrando que o vetor V pode ser escrito também, dois pontos, ó, menos 5,1/2, ok? Então tá, nós queremos achar o valor de alfa, cujo alfa é o U escalar V. Tá? Aqui tá errado, tá? Aqui é U escalar V, também tem que corrigir isso aqui. U escalar V é igual ao quê? 2 vezes menos 5, tá aqui. 2 vezes 1/2, tá aqui. Mais menos 1 vezes 2, tá aqui. Logo, o alfa, o resultado do alfa, será menos 10 mais 1 mais 2, que no final, somando isso aqui, vai dar menos 7. Esse é o resultado simples assim. Tá? A operação não é muito complexa, como vocês podem perceber. Vamos aqui para uma mais interessante. Essa daqui. Estava repetido ali o slide, desculpa. Nós temos também, podemos ter, por exemplo, querer saber o produto escalar de dois vetores, os quais nós não sabemos as suas componentes, porém nós temos o ângulo formado entre eles, aqui o θ, bem como o módulo de cada vetor. Então temos o módulo de U, que vale 1/5 unidades de comprimento, tem que colocar o C aqui, e temos o módulo de V, que vale raiz de 3 unidades de comprimento. Sendo assim, a gente pega aquela outra expressão. Né? Qual expressão, professor? Essa daqui, ó. Perfeito? O bolinha V, o escalar V, é módulo de U vezes módulo de V, cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Então, estamos aqui. Módulo de U, 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2, metade de 3, né? 1,5, vezes o módulo de V, raiz de 3, vezes o cosseno formado, né? Cosseno do ângulo formado entre os dois vetores que eu coloquei, que é 30 graus. Ó, aqui, né? Então, isso aqui vale 30 graus. Aqui está o V, aqui está o U, tudo certinho. Então, o que acontece? Vai ficar 3 meios vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Operando isso aqui, resolvendo isso aqui, vai dar 9 sobre 4. Beleza? A necessidade aqui de apresentar as unidades. Aqui em cima, tá? Os módulos eu preciso colocar e eu errei aqui. Voltando aqui, então. Né?
Temos alguns exemplos aí, um outro exemplo bem mais interessante, agora mais aplicado assim por dizer. Tá? Calcular o valor em graus do ângulo formado entre os vetores U e V. Então aqui eu elegi dois vetores, o vetor U, o vetor V, né, como vocês podem observar aqui, vetor U, o vetor V, e o produto, né, e aí eu quero saber o ângulo formado entre eles. Pois bem, ora essa. Como é que eu vou resolver isso? Primeira coisa, eu vou fazer o produto escalar entre eles, tá? Então eu peguei essa componente vezes essa componente, mais essa componente vezes essa componente, que está aqui, que me deu o valor 3 por 10, certo? Dito isto, o que acontece? Né? Se eu pegar agora eu tenho que calcular o módulo de U e o módulo de V. Então, o módulo de U deu 2 sobre raiz de 61 sobre 5 unidades de comprimento, e o módulo de V deu 229 raiz sobre 6 unidades de comprimento. Eu atendo os módulos de U, os módulos de V e o produto escalar, lembrando dessa expressão, o que acontece? Eu tenho esse valor, que é esse aqui, eu tenho esse valor aqui, que é esse daqui, e eu tenho esse valor aqui, que é esse daqui. Então, simplesmente eu faço o quê? Pego esses dois camaradinhos, jogo para o outro lado, eu digo que cosseno será o produto escalar de U com V dividido pelo módulo de U vezes o módulo de V. Basicamente seria isso. Sendo assim, cosseno de θ dá 3 sobre 10, 2 sobre raiz de 61 sobre 15, vezes raiz de 229 sobre 6. Quando eu vou obter um valor aqui, mais ou menos 0,11 por aí, peço para achar o valor inverso do cosseno disso, e o ângulo que eu acho é de 83,44 graus. Certo, pessoal? Aqui nós encerramos, então, a parte do produto escalar. Tá? Não acho que não há necessidade aqui de mostrar o ângulo, os vetores ali, o U e V, para ver o ângulo, etc e tal, no máximo, até porque não tem como colocar o ângulo, pelo menos se tem, eu não sei como fazer, e acho que aqui não vem ao caso agora, certo? Então, encerramos aqui a terceira parte, tá? Passaremos agora para o produto vetorial e até daqui a pouco.